Começar a gravar. Ok. Então, boa tarde, pessoal. A gente vai falar sobre a evolução ao longo dos últimos anos da família GPT e como esse modelo foi surgindo e crescendo, literalmente e figurativamente, ao longo dos anos. Então, ele foi primeiro introduzido nesse paper no Improving Language Understanding by Generative Pre-training, que é o sigla que significa GPT, o GPT-1. Então, o contexto no qual ele foi introduzido. Originalmente, nessa época, os problemas de processamento de linguagem natural eram entendidos como algo que dependia de treinamento supervisionado, que dependia de dados anotados manualmente ou anotados por humanos, e era muito específico para cada contexto. Então, cada modelo tinha que ser treinado com dados específicos para um contexto, para se adequar às tarefas daquele contexto. Então, um modelo para tradução era diferente de um modelo para correção ortográfica, que era diferente de um modelo para preenchimento automático. E, assim, na época, muitas coisas. Foi até um processamento de voz natural cresceu bastante com rede recorrente, depois LSTMs eram bastante usadas nessa época, mas isso começou a mudar com, com a introdução do Transformer na área. Opa, ok. Então, e fala, por que que isso era um problema? Vamos lá, antes de dar como o Transformer mudou isso. Primeiro, a anotação manual de dados é algo custoso, é algo demorado, custoso, complicado, pode gerar imprecisões, porque dados de linguagem às vezes são mais subjetivos, e então é um processo que tem que ser feito sempre com muito cuidado, tendo muito em vista o contexto da área na qual aquele modelo vai trabalhar. Para cada domínio, os dados têm que ser anotados sempre com muito cuidado, com muita atenção, e que sempre acaba gerando um processo mais custoso e demorado. Então, então era ideal se a gente tivesse alguma forma de fazer esse treinamento de forma não supervisionada, para que os modelos pudessem ser mais gerais. E aí essa a solução proposta pelo pessoal da OpenAI quando introduziu o GPT-1. O modelo não é inteiramente não supervisionado, ele é sempre supervisionado. Ele tem uma primeira parte não supervisionada, que está aqui na imagem, a parte aqui da esquerda, que ela é geral. Ela recebe um pré-treinamento geral, que é usado para todas as tarefas. E depois ela recebe a parte de predição em si, de predição do texto, que é treinada de forma supervisionada ainda. Só que é uma parte menor do sistema. É como, fazendo um paralelo para CNNs, você ter uma rede, o estator de features já é pré-treinado e treinar só o classificador dela para cada tarefa. E é importante dizer que isso aqui foi a introdução de Transformers na área de processamento de linguagem natural, nesse nível. Que é algo que foi bastante notável, porque assim, nos últimos anos a gente está vendo Transformers entrando em muita coisa, obviamente linguagem, e agora também muito para imagem, também sendo usado. E foi algo que trouxe bastante andamento nisso. Mas aí ele ainda está sendo usado para a parte supervisionada. E atenção aqui nesse 12 blocos. O GPT-1 usava 12 desses blocos. A gente vai ver que esse número vai estourar bem rápido. Mas nesse caso, o GPT-1 ele permitia que diferentes arquiteturas fossem usadas para diferentes tarefas, só que com a quantidade de treino necessário para adequar o modelo a uma tarefa diferente fosse bastante reduzida. O pré-treinamento inicial da parte não supervisionada era grande, era longo, era custoso, só vai ficar maior e mais custoso ao longo do tempo com os novos GPTs, mas o treinamento, o fine-tuning para cada tarefa se reduziu bastante a quantidade de dados e a quantidade de tempo e custo de treinamento, que já foi um avanço. Além dele ter níveis puramente de performance superior aos modelos da época. Então, as vantagens, como a gente tinha falado, é que a expressão do modelo era mais fácil de fazer, precisando de menos recursos computacionais, o modelo tinha melhor performance, e a, e a arquitetura, parte supervisionada era bem mais simples. A parte não supervisionada era grande, mas só precisava ser treinada uma vez. Agora, a, a parte do treinamento não supervisionado ainda era muito grande e vai ficar maior.
Isso aí pô, é um problema que a gente está tendo no cenário de LLMs atualmente, é que eles são bastante restritivos no sentido de que eles precisam de supercomputadores e datasets enormes para serem treinados. Então, projetos de pesquisa independentes na área são limitados a isso, a fine-tunings e coisas muito mais específicas. É difícil um laboratório independente ou uma coisa que não tem um supercomputador nesse nível disponível propor um modelo desse nível. Está cada vez ficando mais difícil, que os modelos são cada vez maiores. Essa questão de escala, inclusive, é algo que o pessoal da própria OpenAI vai tratar mais à frente, com bastante foco até no GPT-4 nisso. Mas de deixar essa parte para depois. E o que foi relevante desse trabalho, dessa introdução do GPT-1? Bem, primeiro, como eu já falei, a introdução de Transformers na área, e que é o Transformers sendo muito relevante para muitas áreas, então é algo bastante significativo, e que isso mostra quais eram os focos principais da OpenAI. Reduzir a dependência de dados anotados, ou seja, reduzir a dependência do treinamento supervisionado. Fazer com que eles consigam ter cada vez um modelo mais geral, que não precisa desses dados anotados que são custosos e possivelmente não muito confiáveis por depender, às vezes, de subjetividade. E, em conjunto com isso, criar modelos mais gerais. Criar modelos que, para você ideia, a ideia é ter um modelo para servir para tudo e você não precisa ter essa parte final, que é um fine-tuning para cada tarefa. Tem um terceiro objetivo deles, mas que é implícito, mas porque está sempre presente, que é melhorar a performance. O objetivo é sempre conseguir também fazer modelos mais gerais, reduzir os dados anotados e melhorar o modelo ao mesmo tempo. Não fazer isso tudo para ter um resultado pior no final. E nisso a gente entra no GPT-2, que continua seguindo essa direção de tornar um modelo mais geral. Nessa época dele, os modelos, o NLP ainda era considerado como algo que dependia de supervisionado, mas ele tenta tratar esses problemas. Ele ainda não elimina a parte supervisionada do modelo, mas ele tenta aumentar muito mais a parte não supervisionada e tornando essa parte de compressão de linguagem não supervisionada uma parte muito maior do modelo, para que se torne menos dependente no fine-tuning final. Então, ele ele criaram algumas versões do modelo do GPT-2. Esse primeiro aqui na tabelinha que a gente tem embaixo é do GPT-1, com 12 camadas e 117 milhões de parâmetros. E eles querem algumas versões indo até 48 blocos daqueles, para 1,5 bilhão de parâmetros. Ou seja, o tamanho do modelo aumentou em mais de 10 vezes, considerando só a parte não supervisionada, a parte de compreensão de linguagem. A escala, se puramente aumentar essa escala, mantendo a arquitetura bem similar a como estava antes, já melhorou muitos resultados. Os resultados deles aumentaram muito no geral e não e reduziu a necessidade de fine-tuning. Ainda era necessário, cada tarefa ainda precisava um pouco de fine-tuning em cada para aquela tarefa, mas a necessidade de fine-tuning era menor e cada vez precisava de menos dados e menos tempo para esse fine-tuning. Porém, o tempo do treinamento inicial e o custo do treinamento inicial só foi aumentando, e o número do dataset deles, não anotado, mas o dataset deles de treinamento inicial foi ficando cada vez maior, e nesses recursos computacionais usados também foram aumentando significativamente. Aqui eles têm um exemplozinho legal de cientistas descobrindo unicórnios nos Andes, de como o modelo acaba gerando essas coisas, de forma bem coerente dentro da lógica louca de unicórnios. E como eu já vi, já geraram diversas versões de arquitetura. E é importante notar que a performance vai melhorando conforme o modelo vai crescendo. Eles criaram as versões diversas, de tamanhos diversos da arquitetura, para testar a escalabilidade. E que a escala vai melhorando conforme o modelo vai crescendo, só que isso não é uma garantia. Eles verificaram que nesse caso vai, só que eles sabem que não necessariamente você vai seguir em toda a métrica para sempre assim, é algo que o GPT-4 vai de novo tratar. O GPT-4 vai focar mais nessa questão da escala, da relação entre escala e performance. Até agora eles estão
seguindo e aumentando a escala e torcendo para que isso dê resultados melhores, o que tem dado, mas não há nenhuma garantia que disso vai continuar acontecendo. Então a gente chega ao GPT-3. O GPT-3 ele tenta acabar com o fine tuning final. A ideia dele principal é que, passando já para o contexto, a ideia dele principal é que a própria compreensão de linguagem do modelo vai servir como input para ele, vai servir para ele entender o que ele tem que fazer. Então ele vai usar, digamos, antes você tinha uma parte dedicada a identificar a tarefa. Agora a própria compreensão de linguagem vai, a partir do prompt, entender qual é a tarefa que ela tem que fazer, não precisando de uma parte, de umas camadas especializadas para cada tarefa. Então, isso pode ser tudo feito com treinamento não supervisionado, sem precisar do fine tuning para cada tarefa específica. Só que, na maneira que eles fazem aqui, o que eles comparam. O, o que eles comparam, calma aí, deixa eu passar só para chegar no gráfico, depois eu volto. O que eles comparam é a quantidade de exemplos que você tem que dar para o modelo entender o que ele tem que fazer. Eles comparam dando 0 exemplos, dando 1 exemplo ou dando até 10 exemplos. E vê que a performance sobe, principalmente de 0 para 1, mas sobe mais quando você dá mais exemplos. Só que cada modelo vai se comportar de forma diferente nisso. Ele aqui compara alguns modelos do GPT-2 e GPT-3 aqui. Mostrando também o impacto da escala, que a escala tem. Porque, de novo, eles cresceram mais ainda o modelo. Dessa vez, eles cresceram o modelo em mais de 100 vezes. Enquanto o GPT-2 por 1 cresceu no máximo 10, esse aqui cresceu em mais 100 vezes. Então, a ideia, a ideia da proposta deles é justamente essa: usar o input usar a inferência da linguagem como parte do input. Ou seja, a rede ser capaz de entender o que ela tem que fazer sem precisar de um fine tuning para cada tarefa. E ela é capaz de usar texto natural para entender o que ela tem que fazer. E o modelo possui 105 bilhões de parâmetros em comparação com 1,5 bilhões do maior GPT-2. Que a gente já está vendo que o número de parâmetros só está estourando cada vez mais. E, de novo, são treinamentos muito longos. A gente vai chegar a esse problema no GPT-4, mas são treinamentos muito longos e custosos que eles têm que fazer, às vezes, sem ter certeza que isso vai gerar resultados melhores. Eles têm uma boa noção, mas ainda não têm uma garantia muito grande. Isso pode vir a ser um problema, mas no momento isso não foi tratado no GPT-3. Então, de novo, eles testaram 3 estratégias, one shot, few shot, zero shot, para comparar como é que o modelo se comportava com a quantidade de exemplos que ele recebia do que ele tinha que fazer. E eles notaram que receber exemplos ainda é necessário. Ele não consegue, puramente baseado nas instruções, sem exemplos, identificar tão bem a tarefa dele. Então, é promissor, porque significa que ele não precisa mais de fine tuning, é um salto muito grande, que diz que baseado puramente em linguagem, com alguns exemplos, ele consegue saber o que ele tem que fazer, com um bom grau de precisão. Mas ainda precisa de exemplos, e esses exemplos ainda precisam ser relativamente bem estruturados. Então, ele ainda depende de um cenário relativamente bem condicionado. Mas já se torna. Aí você pode dizer que o GPT-3, até aquela coisa que você tinha na aula, que o GPT-3 se torna de fato um modelo só, em vez de ter um modelo específico para cada coisa. Ele se torna um modelo geral capaz de fazer, entre aspas, tudo. De fazer grande parte das tarefas passadas para ele. Então, e aqui ele mostra o quão caro, computacionalmente falando, é treinar esse modelo. Que você tem diferentes versões aqui do GPT-3, que eu sempre acho engraçado que eles chamam o GPT-3 XL, não é nem o maior deles, é do meio. De comparação de diferentes modelos de GPT-3 em alguns outros modelos também da área. E
conforme eles vão crescendo, quão caro, em termos computacionais, eles vão ficando de treinar. Por... Note que aqui tem uma escala logarítmica, então ele está muito mais alto, é um crescimento muito maior do que visualmente parece ser aqui. Então, e é a primeira vez também nos trabalhos que eles já começam a falar dos impactos sociais, que agora que o modelo deles está mais interessante, está mais potente, eles começam a tratar e pensar, pô, nos impactos sociais, impactos culturais que isso pode acabar tendo. E dedicam até uma parte do artigo deles a isso. Então, eles também têm uma noção muito boa do custo computacional, porque o custo é muito alto. Então, todo treinamento tem que ser muito bem pensado e o treinamento tem que ser feito. Você não pode só treinar esperando que vai dar resultados melhores. Eles têm que treinar já tendo um certo grau de garantia que vai dar certo, porque o custo de treinamento, tanto em tempo quanto em recursos, é alto demais para o treinamento não dar resultados satisfatórios. O que vai meio contra a ideia original de grande parte do machine learning, que você treina como uma forma de ver se aquilo vai dar resultados melhores ou não. E depois você pode treinar o modelo várias vezes, mudando algumas coisas sempre para ver o que vai dar melhores resultados. Então eles estavam em busca já de alguma forma de ter uma noção melhor das coisas antes de ter que se comprometer a esse treinamento longo. Bom, agora, André, Deixa eu compartilhar aqui. se quiser eu posso continuar compartilhando aqui Tudo e vou bem, passando para tudo você. bem. Deixa eu ver aqui. Bom, eu sou o André, eu estou voltando para a PUC, para academia, depois de 11 anos, né? E eu cheguei a trabalhar um pouco com Deep Learning lá atrás, mas na parte de jogos, né? Principalmente para jogos de tabuleiro, dama, predição. E, e para mim foi um pouco chocante, assim, quando isso tudo estourou, eu olhando mais do ponto de vista profissional, de ver as bases, né? De como que isso tudo estava funcionando e usando Deep Learning para esse tipo de solução. E eu me lembrei muito de um comentário que o professor Casanova fez na primeira aula, da dúvida de como que a interação entre o humano e o modelo ocorre, né? Como que a gente pega isso e transforma nisso num produto. Né? Isso é algo que, até porque eles terem fechados, a gente não tem muita informação, mas é algo que ficou bem na minha mente, assim. E eu gostei bastante desse paper sobre o Instituto GP, porque vendo as notícias, e principalmente vendo a evolução do tamanho dos datasets, né, do tamanho dos parâmetros, eu passei a pensar muito na questão operacional mas isso a gente vai chegar, vai falar mais no GPT-4, mas quanto custa fazer todo esse treinamento, né? Porque não é um problema que você simplesmente começa a atacar parâmetros e achar que vai tirar uma solução linear disso. E eu tentei achar algumas informações sobre isso e no fim consegui alguns números que considera-se que por volta de 4 milhões de dólares para fazer um treinamento hoje de um modelo do OpenAI. E hoje a OpenAI tem um custo de aproximadamente 700 mil dólares para operacionalizar a plataforma. Isso só contando o GPT-4, o GPT-3, 3,5 e o DALL-E. Que é um custo muito alto, né? Mesmo com a Microsoft fazendo um aporte gigantesco lá atrás, quando teve toda aquela corrida para ver quem que ia entrar na OpenAI, né? Então, essa parte aqui a gente fala sobre um modelo para tentar otimizar na época o GPT-3 para ver como que ele vai seguir instruções, né, a partir de um feedback de um humano de uma forma melhorada, né? Pode passar para frente, por favor? É, então a gente vê que essa é uma dúvida que eu tinha depois de tanto tempo sem trabalhar nessa área, de como que os modelos são bons para gerar texto, para traduzir idiomas, né? Quando você vê qualquer notícia hoje em dia, você vê o tradutor vai ficar sem trabalho, né? Tem até algumas utilizações no meio jurídico que já são bem comuns, né? Mas ter essa troca de informações com humanos tende a ser bem mais complexo, né? Fazer com que ele seja capaz de ter essas interações é um problema complexo.
e que não é simplesmente resolvível se você simplesmente jogar informação no modelo, tacar mais parâmetros, tentar tornar esse modelo mais complexo, né? E também alguma relação com o que o paper diz é que você ter um modelo maior, ele não mapeia isso diretamente para um modelo que é mais alinhado à intenção do usuário. Isso pode, inclusive, fazer que as respostas que esse modelo vai retornar, elas sejam menos confiáveis, elas sejam tóxicas ou simplesmente inúteis, né? Não sirvam para auxiliar o usuário na tarefa que ele tá procurando resolver. Pode passar para frente, por favor? Então, a proposta era usar feedback humano para melhorar a capacidade desses modelos, né? E usar essa capacidade para tentar prover informações que ajudem o modelo a entender o que o usuário realmente quer, né? E também contribuir para que a gente não tenha outputs indesejados, né? Pode passar para frente, por favor. Ah, a metodologia usada era coletar um conjunto de dados, né? E eu vou falar um pouquinho mais à frente da coleta, mas muitos deles, inclusive, até gerados pela API do ChatGPT, que ficou disponível já há algum tempo, e usar um modelo supervisionado que vai aprender a gerar outputs que são consistentes com os prompts que foram fornecidos, né? E depois refinar essa policy desse modelo, usando um modelo de recompensa que vai dizer que aquele output ele tende a ser mais preferido se o humano estiver interagindo com o modelo. Pode passar para frente, por favor. Essa é uma imagem tirada do artigo, né, que explica bem os passos, né, são 3 passos da coleção de dados, que vai ser manualmente feita, depois a comparação, dados adicionais, né, para refinar, e depois atualizar essa policy com o aprendizado reinforcement learning, né. Pode passar para frente, por favor. Então, a ideia é coletar, eles chamam de labelers, né, são em geral até pesquisadores do OpenAI, tem muita discussão, como o professor Casanova falou na outra aula, do uso de seres humanos para validar esses dados, esses prompts, validar resultados, né? Tem casos da reportagem principalmente pessoas em países menos favorecidos, recebendo um salário muito baixo e tendo que lidar com coisas muito ruins, né? Como classificar conteúdos extremos, né? Então, mas nessa ideia são a maioria pesquisadores que levantam um conjunto de prompts e respostas que eles consideram boas, né? E, e há também vários, para montar o dataset posteriormente, prompts retirados da própria API, que foi bastante usada depois da abertura. Pode passar para frente, por favor? Então, os dados são coletados, né? O humano define se essa resposta é apropriada e é refinado um modelo de GPT-3 usando aprendizado supervisionado, né? Baseado nessa definição do que um humano considera uma boa resposta. Pode passar para frente? Depois são usadas respostas adicionais, né? Respostas adicionais e perguntas adicionais, em que o humano vai ranquear, vai ordenar essas respostas de melhor a pior, né? E o resultado disso vai ser usado para treinar um modelo de recompensa, né? Pode passar para frente? Que vai ser feita uma policy que vai avaliar um dataset que foi montado, né? A partir de dados de API ou de outras coisas, né? E para cada prompt escolhido, esse modelo vai tentar calcular qual é a melhor resposta e essa resposta é retroalimentada para atualizar a polícia, né, usando o PPO. Vou ter uma descrição ali, eu nunca utilizei, eu não conheço, mas é um algoritmo baseado em gradient descent, né, embalado Cowley e afins, que é encontrar uma política que maximize a resposta esperada daquele agente, né, aquele problema. Pode passar, pode passar. E os resultados são que normalmente os humanos preferem a saída desse modelo resultante, né? Ele é bem menor do que o modelo de parâmetros normal, que é de 100%, ele chega a ser 100 vezes menor do que o modelo existente, se não me engano. E tem melhoria de velocidade em relação ao GPT-3, né? E algumas melhorias em toxicidade, né? Apesar de aparentar não ter melhorias em polarização, pelo menos bem pequenas, né? Com alguns dados testados, como os dados de Inogender. Pode passar para frente?
Uma desvantagem óbvia é que você precisa de humanos, para os labelers, né, para decidir o que coletar esses dados e ter um dados para poder treinar esse modelo. E ele menciona que é um problema interessante, que é em áreas de pesquisa emergente, você não vai ter acesso a uma base de conhecimentos assim, né, pela própria natureza da pesquisa, né? Ele tem uma sensibilidade a dados enviesados, porque se eu estou considerando uma resposta boa ou não, com certeza eu carrego o meu viés para essa decisão, né? E por ele usar reinforcement learning no terceiro passo, ele pode, inclusive, reforçar esse viés ao longo do tempo, né? Então, são problemas que precisam ser discutidos. Pode passar para frente? E, e aí a gente fala do GPT-4, né? Quando a gente fala em custo, a gente foi analisar esse paper do Techno Report, e infelizmente ele não tem muita informação, assim, ele, inclusive, eu fiquei bem triste lendo, porque eu achei que ia ser mais interessante, eu fiquei bem decepcionado, inclusive, sim, até botei aqui nas minhas notas, ele não tem detalhe de arquitetura, tamanho de modelo, hardware, nada. Ele me parece mais algo do tipo, investidores, olhem aqui, nós temos algo melhor. Me parece mais um anúncio do que um paper em si, para a gente entender o que foi feito, né? Mas, basicamente, eu me peguei muito pensando no curso novamente, essa preocupação de tentar predizer como que o treinamento pode ser feito, porque o custo está ficando cada vez maior, né? E se você tem que se manter no mercado, ainda mais com você pensar em players como o Google, que tem dinheiro infinito entrando, é uma preocupação considerável. Pode passar para frente, por favor? A ideia era realmente essa, isso é o que eu muito me interessava em saber, que é como fazer esse modelo ficar previsível, né? O que que eles usaram de ideias. Tudo bem que agora eles devem ter um bom desconto da Azure, desde que a Microsoft comprou, mas seria um dado interessante. Isso tentar prever esse custo para tentar alocar melhores recursos para conseguir fazer treinamentos maiores e mais custosos, né? E tentar melhorar o desempenho para tarefas específicas, como a gente vai ver. Pode passar para frente, por favor? Os modelos grandes demoram, custam muito, né? Esse é um grande problema. E você não consegue garantir que isso vai crescer em alguma relação com o tamanho, né? E é difícil de você prever, antes de você rodar o treino, se aquele treino vai ser bom ou não. Pode passar para frente? E eles citam que eles criaram toda uma estrutura que permite prever a performance. Eu queria realmente saber como, quais são os bits por trás disso, mas não há muita informação. E, e eles alegam conseguir prever a performance do modelo usando exemplos 1.000 e 10.000 vezes menores do que um conjunto de treinamento real, que, como vendo os números, chega a custar US$ 4 milhões uma rodada de treinamento, né? Pode passar para frente? Então, eles fazem algumas comparações de predição, né, usando uma função de loss para tentar prever, né, quão bem o GPT-4 vai se comportar. E é bem aderente ao que eles esperam, né? Pode passar para frente? E eles podem ver que, no geral, tem um aumento de performance significativo, né? Eu tive a experiência de usar os dois no trabalho. E é notável, né? Qualquer um que comparou, que os outros conseguem perceber. Eu não sei se vocês têm visto, mas no meu trabalho, qualquer coisa nova que aparece, qualquer novo vendor que quer tentar integrar com a empresa, é integração com o GPT, é integração com o AI. Então, existe um buzz factor muito alto nesse momento, né? E nesse paper ele cita vários e vários testes que foram feitos para analisar a performance do GPT-4 em testes feitos para humanos, né? Na sua grande maioria, coisas nos Estados Unidos. Eu cheguei a ver alguns vídeos no passado de tentativas de fazer para o Enem, que também ele teve um desempenho satisfatório no Enem, sem muita metodologia, mas mais a título de brincadeira. Também com vários idiomas, eu também tive a experiência que o professor teve, o professor Casanova, de um dia tentar usar em português, ele simplesmente funcionou e eu fiquei surpreso. Olha, não sabia que agora ele me entende totalmente na minha língua mãe, e foi legal. E também a parte de imagens, que eu não sabia, que eu fui saber depois de um tempo que ele também suporta, né?
receber imagens como input e tentar extrair informações, né? É legal você também, por exemplo, mandar um gráfico e pedir para ele o que está acontecendo naquele gráfico. É bem interessante. Pode passar para frente, por favor? Yep, pode passar para frente. Obrigado. Ele tem Tentei passar pro limitações, teclado e não funcionou. acontece. Tem limitações, e boa parte delas carregadas também dos irmãos mais velhos, né? E não é muito confiável para fatos, informações factuais, como onde está o coração do Dom Pedro e afins. O contexto dele é limitado, ele não consegue carregar essa informação por muito contextual um longo período de tempo, né? Isso eu achei interessante, ele não aprende com experiência. Eu cheguei a ver também um pré-print, depois eu posso compartilhar, de um pesquisador falando sobre como ele simplesmente não consegue raciocinar. Um pouco filosófico de como que existe toda essa controvérsia de que vamos ser todos substituídos e é um paper interessante de como que ele não consegue entender e raciocinar sobre o que ele está trabalhando, até pela natureza da tecnologia por trás, né? E, e ele tem uma performance notável em diferentes idiomas, né? Ele é muito melhor em inglês do que em algumas outras línguas que, por mais que ele suporte, a diferença ainda é considerável. Pode passar para frente, por favor? Eles têm algumas mitigações, né, que eles consideram, que é usar um adversarial testing com um expert de domínio para tentar refinar o modelo, né? Então, pegar, por exemplo, especialista de cita, se não me engano, especialistas em química para tentar a- auxiliar o modelo a não te ensinar como fazer uma bomba, por exemplo. Em alguns tópicos podem ser mais sensíveis à toxicidade e afim, né? E também ele fala de um Model Assisted Safety Pipeline, que ele introduz um modelo de reward baseado em regras, né? Então, além do reinforcement learning que é utilizado, ele tenta usar, que foi usado desde o GPT, né? Ele tenta usar um modelo que, além do prompt, do resultado esperado, você tem um conjunto de regras, que, por exemplo, pode dizer que, de uma forma simples, mas bem simplificada, mas se tiver tal conjunto de expressões, aquilo pode levar a um conteúdo criminoso, então eu vou recusar aquele prompt. Então, algo que eles tentaram também para tentar melhorar essa parte. Pode passar para frente? Esse é o último. É o último, né? Aham. É isso, a gente tentou analisar esses papers, né? Também, como nós fomos as cobaias da primeira aula, a gente ficou até que ponto está grande, não está, se vocês têm alguma Não. dúvida, é, alguma Então, olha só, questão. eu vou parar a gravação aqui